Bom dia. Então, conforme o prometido, nós vamos tratar hoje do capítulo 3 desse livro do professor Theun Van Dijk, tá? Que versa sobre discurso, poder e acesso, literalmente nessa ordem, não é? Bom, o autor ele vai tratar das dimensões de dominância do discurso, sabe, do alcance desse discurso, né? E fala das pressuposições ou das premissas relevantes acerca dessa temática, tá? Bom, além das dimensões, o professor Theun Van Dijk ele observa que há um elemento muito importante para a reprodução discursiva do poder e da dominância, que é o acesso a esse poder, né? A esse lugar de fala. Bom, e isso só pode acontecer se houver um planejamento de um evento comunicativo, sabe? O controle, né? A escolha certa do cenário, o controle dos eventos comunicativos e o alcance da audiência desse discurso, o alcance e controle da audiência desse discurso. Bom, para comprovar essa afirmação, ele realiza uma análise detalhada com esses critérios de acesso, como esses critérios de acesso ocorrem no contexto jurídico. Tá? Entretanto, destaca também que há outros contextos nos quais quem tem acesso consegue exercer poder na sociedade, por exemplo, na política, na mídia, na academia, ou seja, nas universidades e no setor de negócios. Tá? Bom, para concluir, Theun Van Dijk ele apresenta alguns exemplos de reportagens, não é? De jornais britânicos que tratavam da imigração. Tá? E a partir desses exemplos, ele demonstra que o acesso ao jornal faz com que o jornalista tenha o poder de apresentar a sua indignação a respeito da imigração e que isso pode, em larga medida, reforçar o preconceito e o racismo. Tá? Essa é uma observação interessante, tá bom? Que nós precisamos de estar bem atentos a ela. Bom, nesse sentido, nós organizamos uma breve fala aqui nossa para tratar de discurso, poder e acesso, tá bom? Primeiro, essas dimensões de dominância, né, que é importante destacar no momento inicial tá, da nossa observação acerca de discurso, poder e acesso. Bom, conceitualmente, poder social ele pode ser definido em termos de controle exercido por um grupo ou organização sobre ações ou mentes, né, de outro grupo, limitando dessa forma a liberdade de ação dos outros ou influenciando seus conhecimentos, atitudes ou ideologias. Por exemplo, é o que se verifica na relação da mídia com os consumidores ou na relação dos professores com os estudantes, via de regra na academia, conforme já foi falado, não é? O poder de um grupo ou instituição específica pode ser distribuído e pode ser restrito a um domínio ou escopo social específico, como o da política, da mídia, do direito e da ordem, da educação ou das empresas, resultando assim em diferentes centros de poder e grupos de elite que controlam tais centros. Tá? E toda a estrutura que vem junto. Né? Bom, quando eu penso na dominância, eu necessariamente tenho que ter em mente tanto o abuso de poder social, porque ele acontece em várias circunstâncias, como o controle desse poder. E, por outro lado, isso vai definir uma desigualdade social em um determinado contexto, em uma determinada situação. O poder, então, ele seria baseado em um acesso privilegiado a recursos sociais valorizados, como, por exemplo, emprego, que é um recurso social muito valorizado na atualidade, riqueza, status e discurso e comunicação. Porque o discurso e comunicação ele acaba por explicitar tanto a riqueza, o emprego e esse status da pessoa, né? O poder social e a dominância são frequentemente organizados e institucionalizados, de forma a permitir um controle mais efetivo
e possibilitar, via de regra, maneiras rotineiras de reprodução desse mesmo poder. A estrutura acadêmica de uma universidade mostra bem isso, como você tem uma hierarquia estabelecida, assim como no setor dos negócios, quando você pensa o presidente, a diretoria, as gerências, enfim, tá? Até chegar nos serviços gerais. Há uma pirâmide, literalmente. E essa pirâmide é organizada de forma a reforçar essas formas rotineiras da reprodução do poder. Tá? Enfim, para o Von Dijk, a dominância raramente é absoluta. Tá? Ela é frequentemente gradual e pode encontrar maior ou menor resistência ou contra-poder por parte dos grupos dominados. Isso é mais evidente nas universidades e mesmo na mídia, quando há a possibilidade de se trabalhar com o contradiscurso, que é mais ou menos o que nós vimos no início do ano, não é? Quando fomos pensar as tirinhas de material de marketing. Lembram-se disso, não é? A relevância da admissão cognitiva do controle pode afetar as mentes das pessoas, podendo influenciar também as estruturas do texto e da fala e, como resultado, o conhecimento, as atitudes, as normas, os valores, as ideologias dos receptores sejam mais ou menos indiretamente afetados, tendo em vista o interesse do grupo dominante. Isso é bem evidente. Muito do poder moderno nas sociedades democráticas é mais persuasivo e manipulador do que coercitivo, ou seja, o uso da força, né? Ou incentivador, tal como a emissão explícita de comandos, ordens, ameaças ou sanções e sanções econômicas. Isso fica muito evidenciado no caso da rotina de uma sala de aula na graduação. Bom, aí, nesse sentido, é importante nós lembrarmos da análise crítica do discurso, que também já trabalhamos com isso. Para você pensar os processos das representações sociais que se apresentam em qualquer interação social, das relações sociais, em como que isso se dá em circunstâncias molentes, né, de um discurso vertical ou horizontal, tá? E a identidade social de quem está falando, obviamente. Tá? A ACD ela estuda esses processos que afetam as cognições sociais de grupos, né? O que envolve a manipulação de modelos mentais, de eventos sociais através de estruturas discursivas específicas, como, por exemplo, estruturas temáticas, manchetes, estilo, figuras retóricas, estratégias semânticas, enfim. A menos que os leitores e ouvintes tenham acesso a informações alternativas ou recursos mentais para se opor a tais mensagens persuasivas, o resultado dessa manipulação pode ser a formação de modelos preferidos para certas situações, por exemplo, revoltas técnicas, não é? Os quais, por sua vez, podem ser generalizados em acontecimentos, atitudes ou ideologias preferidas mais gerais, por exemplo, sobre os negros ou sobre os jovens. Eu me recordo aqui do panfleto que falava do preço do celular, direcionado para a classe C, vocês vão se lembrar disso. Tá? Ou mesmo da interação entre o papagaio e o senhor naquelas tiras do Gonzalez. Tá? Elas retratam bem essa situação que nós nos referimos acerca da ACD. Bom, quanto ao discurso e ao acesso, é preciso entender o discurso ele é similar a outros recursos sociais valorizados que constituem a base do poder cujo acesso é distribuído de forma desigual, sempre desigual, tá? Em escala hierárquica de mando e de poder. O acesso à mídia ou à fala e a escritas médicas, por exemplo, jurídicas, políticas, burocráticas ou acadêmicas. Quer dizer que quem tem acesso à fala acadêmica, não é? A uma fala autorizada. É bom explorar as implicações de uma questão complexa, não é? Quem pode falar e escrever para quem? Sobre o que? Quando? Em que contexto? Ou quem pode participar desses eventos comunicativos nos mais variados papéis de ouvintes? Sabe, mais acesso implica em maior poder social. Quando nós pensamos nas esferas jurídicas, isso fica muito claro. Na esfera médica, né? Quem pode receitar um remédio, ou na esfera política, quem tem privilégio, sabe? Ou na esfera acadêmica, né? É o lugar
da hierarquia entre os próprios docentes. Tá? Na jurídica, se você pensa o ritual de um júri, isso fica bem claro na teatralização e nas representações, né? De quem pode falar, de quanto pode falar e da forma como deve falar, sabe? E aí o centro do poder, o epicentro é o juiz ou a juíza, o magistrado ou a magistrada. Bom, padrões e estratégias de acesso discursivo, eles podem ser explicados em praticamente todos os domínios sociais, instituições, profissões, situações e gêneros. Isso tanto para pensar o júri, conforme eu me referi anteriormente, uma reunião de uma grande empresa ou uma reunião acadêmica que envolva docentes e discentes e funcionários administrativos e toda a estrutura administrativa da unidade acadêmica, por exemplo. Tem o lugar de fala e, enfim, o controle dessa fala. Tá? Via de regra pelo gestor máximo, tá? Que controla isso. Em alguns casos, e também em outros domínios, esse acesso restrito pode ser voluntário, enquanto em outros pode ser obrigatório. Por exemplo, no júri, né, você tem um acesso absolutamente obrigatório e uma participação definida a priori. E na academia isso é mais voluntário, né, a pessoa pode se manifestar. E aí nós destacamos as mídias de massas, né, que são propagadores desse tipo de representação social, as conversações do dia a dia, que você tem também o lugar de fala mesmo na família, quando o pai fala, quando a mãe fala, dependendo da autoridade dessa mãe, esquema discursivo e comunicativo de condições e estratégias de acesso para vários grupos sociais envolvidos. Há sempre todo um ritual, sabe? Toda uma representação nessa interação social, seja na família, seja na sociedade, seja na academia, na universidade, seja no mundo do trabalho. Bom, como que nós analisamos, então, na perspectiva do Theon Van Dijk, os padrões de acesso, né? Nós pensamos padrões sociais ou institucionais e eles dependem da questão do sexo, da idade, do cargo, do contexto e da temática. De acordo com essa circunstância, você tem a definição da dominância desse discurso, sabe? Como, por exemplo, o patriarcalismo da sociedade brasileira, que repercute fortemente na figura feminina. Como, por exemplo, a idade, que nós pensamos que as crianças não sabem de nada, né? É o cargo, um diretor, um supervisor, um reitor, enfim, tá? O contexto, se você pensa dentro da universidade, né? O professor, sabe, o coordenador, e da temática, enfim, do assunto, tá? Bom, e aí é preciso sempre entender que esse discurso ele é sempre planejado, tá? Considerando o tempo, o lugar, o roteiro da conversa, os participantes convidados que são convocados, né? E a decisão do cenário. Isso tudo no caso da academia, do professor, do docente, isso fica bem evidenciado no planejamento das aulas e dos processos didáticos pedagógicos, tá? Por exemplo, nos encontros da mídia, a posição e o poder relativo dos novos atores e jornalistas geralmente determinam quem pode acessar quem tem acesso à entrevista coletiva, ou quem dá uma entrevista. Isso é definido internamente pela mídia, por aqueles elementos que controlam, que dirigem essa mídia. Bom, quanto ao cenário, né? Alguns elementos do cenário comunicativo. Quem é chamado ou obrigado a participar? Sabe que algumas pessoas são obrigadas a participar quando você pensa num cenário de um júri, tá? Na representação, em todo aquele ritual de um júri, quando a pessoa é obrigada a participar, tá? Porque isso vai lhe trazer algumas sanções. O controle do tempo, né? Do tempo e lugar de fala, por atores poderosos, como, por exemplo, o juiz, o reitor em uma reunião do conselho universitário, ou o diretor numa reunião acadêmica, sabe, mesmo colegiada, o juiz, tá? Padrões diferenciados de acesso para diferentes participantes. Isso é bem evidente quando a gente pensa na reunião acadêmica, sabe? Qual é o papel, o padrão de acesso de um pró-reitor? Quando o reitor é o representante máximo, né? Ou de um professor, ou de um funcionário administrativo, ou de um estudante. Ou no cenário jurídico,
né? Você tem um juiz, e aí você tem um advogado, tem a promotoria, enfim, como que isso funciona, e você tem a pessoa que está sendo julgada, você tem o júri, então isso é bem definido. Há uma teatralidade nesses processos, tá? O controle de dimensões do próprio discurso ou fala, né? Que modalidade de comunicação pode ser usada? Fala, escrita, por exemplo, né? Leitura. É, qual variedade linguística pode e deve ser usada? Quer dizer, que tipo de linguagem que se deve utilizar, se é mais formal, se é informal? Para quem? A língua padrão ou de prestígio, um dialeto? Quais gêneros de discurso são permitidos? Quais tipos de fala? Quem pode iniciar ou interromper turnos de fala ou sequência discursiva? Volta de novo o exemplo do reitor de uma universidade, do presidente de uma empresa ou de um juiz, sabe? Em um júri, em um simulacro de júri. Isso fica bem evidente também. Bom, qual o alcance e controle da audiência, não é? Essa é outra dimensão importante. O controle da audiência nos remete diretamente à ideia de que esse controle ele se dá através da permissão ou do requerimento que participantes específicos estejam presentes ou ausentes, sabe? Ele permite ou requer que esses outros escutem ou aqueles outros falem. Quer dizer, é um domínio total, isso fica bem evidenciado, tanto no mundo acadêmico, você tem um certo esquema a ser seguido, como no ambiente jurídico de um júri, que é o exemplo mais adequado, que você tem todo um ritual, ou seja, definido por etapas, tá? E lugares de fala, obviamente. Em reuniões públicas ou através da mídia de massa, o poder dos discursos e de seus falantes ou atores pode ter um maior ou menor alcance. Por exemplo, acesso total à mídia, né, representa acesso a uma grande audiência, que é o que se busca, via de regra, em todas as mídias, tá? Uma audiência crescente, cada vez maior. O controle é muitas vezes mais efetivo se as mentes da audiência puderem ser também acessadas com sucesso. É como ter acesso à mente dos ouvintes, sabe? Como que o falante vai ter acesso, não é? É preciso que haja uma empatia, que haja uma interação. Bom, influência, né? Conhecimentos, atitudes, ideologias. A maioria das formas de acesso discursivo e comunicativo, tais como controle de cenário, interação, estilo, vai ser voltada para o controle, direcionada para o controle de mentes dos participantes, receptores ou audiência em geral, de modo que as mudanças mentais resultantes vão ser aquelas desejadas pelos que estão no poder, e geralmente aquelas que são do seu interesse. Receptores, audiência pouco ciente desse controle e manipulação. No geral, os estudantes eles se integram a esse processo, a esse ritual, tá? E muitas vezes eles não percebem que há uma manipulação clara, ou consideram que essa manipulação deve ser normalizada, naturalizada. Bom, discurso, poder e racismo. Como que a gente pode pensar um pouco isso, né? O que seria o racismo? Ou o etnicismo, melhor dizendo. Porque racismo é um termo que a antropologia já aboliu, não é? Só existe uma raça, a raça humana. Agora, dentro da raça humana existem várias etnias, tá bom? E subetnias, como a minha. A etnia do mestiço, tá? Para alguns, subetnia, não é? Bom, conceitualmente, o racismo ele consiste em uma doutrina que sustenta a superioridade de alguns grupos sobre outros, tidos como inferiores a partir de determinados parâmetros pré-estabelecidos, ou seja, uma doutrina baseada no preconceito e na discriminação. Logo, tem-se que o racismo ou etnicismo é um produto do preconceito. Bom, o objetivo da nossa discussão é apenas mostrar como a dominância étnico-racial também é reproduzida através de padrões de acesso diferenciados à residência, emprego, habitação, educação ou previdência social. Por exemplo, a cota para negros, né? E todo aquele processo da entrevista, de averiguação, enfim. Tá? Ou quem tem acesso à habitação, quem tem acesso ao emprego, ou a própria ideia do Enem ou do vestibular, né? Do antigo vestibular, ou a previdência social, sabe? Porque não é fácil ter acesso à previdência social nos dias atuais. Bom, uma estratégia, isso tudo está relacionado com o etnicismo, tá? De acordo com a cor da sua pele, você pode ter uma dificuldade maior de acessar
algum desses critérios de cidadania. Tá? Uma estratégia de tal discurso dominante é definir de forma persuasiva o status quo étnico como natural, desejável, inevitável ou até mesmo democrático, por exemplo, através da negação da discriminação ou através da desracialização da desigualdade, né? De redefinições em termos de classe, cultural ou das consequências especiais únicas temporárias do status de um imigrante, por exemplo, tá? Que é também um tipo de preconceito ou discriminação. Isso fica muito evidente na questão da universidade, sabe? Ou na questão de um saber popular, que indica que se está correndo e é branco, é atleta, se está correndo e é negro, a gente já tem um preconceito popular que está inserido nisso. A cultura popular acaba reforçando essa cultura mais erudita. Tá? Bom, assim, nesse contexto, as minorias ou imigrantes geralmente têm pouco ou nenhum acesso, sabe? A comunicação crucial. Tá? Bom, a política. As minorias, quem é que pode falar, sabe? E aí, quando eu penso na Europa, nós observamos que praticamente nenhum membro dos grupos minoritários participa dos governos nacionais. Poucos são os membros do legislativo que fazem parte dos grupos minoritários. Nos Países Baixos, Holanda, Suécia, Dinamarca, enfim, algumas minorias não possuem nacionalidade holandesa, mas são residentes há mais de 5 anos. Têm acesso passivo ou ativo às eleições locais e assim têm voz mínima nos conselhos da cidade. É um pequeno privilégio intensamente combatido na França e na Alemanha, onde esse fluxo migratório é muito maior e aí você tem efetivamente uma situação de anomalia, tá? Porque é preciso conferir, possibilitar acesso a uma série de sistemas para essa sociedade, como, por exemplo, alimentação, habitação, saúde, educação. E é complicado porque você tem uma série de barreiras, como a linguística, por exemplo, e a cultural. Tá? As minorias são mais ou menos efetivamente excluídas de escritas ou falas influentes sobre a sua própria situação, até por uma questão linguística, evidentemente. As minorias são assuntos frequentes na fala e escrita política, pelo problema que elas representam, objetivamente pelo barulho que fazem. Mas esses fóruns de acesso passivo raramente é controlado por elas. Na prática, essas minorias não têm qualquer influência nessa representação dentro do discurso político. Essas minorias são conduzidas para lá e para cá de acordo com o ambiente ou com a circunstância. Isso acontece, via de regra, nas universidades também, quando a gente pensa a maneira como o discente é tratado, como os funcionários. Quando eu penso a mídia, né, eu estou pensando as mídias sociais, a televisão, os jornais, sabe, os celulares, a internet, os anúncios na rua, as rádios, enfim. Você tem toda uma parafernália dos meios de comunicação de massa e que acabam por condicionar a nossa vida de uma maneira muito geral. Tá? O acesso das minorias às mídias de massa é uma condição crucial para a sua participação na definição pública de sua própria situação. E muitas vezes esse acesso é extremamente restrito. Evide, por exemplo, a internet. Tá? Apesar dos jornalistas, em geral, se autodefinirem liberais, democráticos, a falta de acesso das minorias à mídia é uma das propriedades mais visíveis da dominação simbólica das elites ditas brancas. Na Europa, praticamente não existem jornalistas oriundos de minorias, muito menos no controle de cargos editoriais. E minorias nós podemos fazer referência à homossexualidade, à cor da pele, sabe, a várias condições socioétnico-culturais. Tá? Os jornais de maior qualidade podem ter apenas um ou dois parcos elementos provenientes das minorias, geralmente em cargos de contrato temporário ou como freelancer. É bem específico isso. Bom, como resultado, o quadro de pessoal nos jornais é praticamente todo composto de brancos, o que acarreta sérias consequências na produção de notícias. Segundo Van Dijk, no estilo da redação, no acesso das fontes e no ponto de vista geral do discurso jornalístico ou de programas de televisão,
porque todo esse discurso está condicionado a esse grupo, tá? Que se define como hegemônico. Bom, dado o seu limitado poder social e econômico, os grupos e organizações minoritárias também carecem de formas usuais de acesso à mídia organizada, tais como a entrevistas coletivas, a imprensa, o departamento de relações públicas, enfim. Geralmente, consideram as minorias menos confiáveis. Isso é bem específico, sabe? Quando você, não se pode confiar nos homossexuais, não se pode confiar nos negros. Isso isso faz parte de um certo consenso implícito que atravessa as relações sociais e as percepções sociais. É como, por exemplo, dizer que não se pode confiar em pobres, tá? Quando estão emitindo opiniões críticas ou, enfim, sobre as elites brancas dominantes. Problema de comunicação, a diferença de estilo entre jornalistas brancos e fontes, né, de grupos minoritários, sabe? O acesso diferenciado das elites majoritárias, das elites e das minorias à mídia resulta também, né, que é um acesso muito distinto. A seleção, dada as questões e tópicos, que isso é uma escolha da própria mídia, daí quem tem essa ideia de uma mídia estereotipada, né, que imprime um discurso que representa um quarto poder no final das contas, tá? Bom, assim, quanto à questão da imigração, não é? Todo mundo já viu aqueles barcos do Mediterrâneo com um número absurdo de pessoas se dirigindo para a Europa, sabe? Particularmente a partir da crise da Grécia e das tensões que se estabeleceram no Oriente Médio, Líbano, Iraque, enfim, tá? Então é comum essa imagem dos barcos. Bom, aí tem uma questão muito típica, uma positiva ou negativa. Se trata de uma contribuição à economia ou à cultura, ou se trata de uma invasão, sabe? Por exemplo, no aspecto negativo, crimes, drogas, violência, desvios culturais e outras questões, preferidas coberturas jornalísticas étnicas, sabe? Que vão associar ao aumento do crime, ao uso de drogas, às violências, ao aspecto negativo dessa imigração. Contrariamente, questões como discriminação, racismo, violência policial, escassez de emprego, condições de trabalho, falhas na educação das minorias, isso não é colocado na pauta. Tá? Por outro lado, as ações das elites ditas brancos são tidas como positivas para as minorias, né? Que é engraçado, porque isso se difunde, se propaga muito intensamente pela própria mídia. Raramente é permitido que as minorias falem sozinhas. Suas acusações à grande sociedade e às suas elites, quando são citadas, nunca são aceitas sem questionamento. Há sempre um se, há sempre um porém. Tá? Bom, tem a questão do estilo, da forma como fala, né? Somos uma sociedade tolerante, mas não temos nada contra os turcos, mas, assim como as outras propriedades discursivas. Uso de negação, eufemismo, atenuação ou outras estratégias que evitem uma auto-apresentação negativa. Consequência, xenofobia e ampliação do preconceito. Tá? Tem sempre um mas, não temos nada contra, mas, sabe, somos uma sociedade democrática, contudo, é preciso que a ordem prevaleça. É um discurso conservador no final das contas, no sentido de conservar o lugar de fala e o poder e a autoridade e o controle social. Tá? Bom, academia, ensinos superiores, né? Apenas pensar o ensino superior. Nos Países Baixos, ou seja, na Holanda, Suécia, enfim, mais de 95% de toda a pesquisa étnica é desenvolvida por pesquisadores brancos e muito mais está sob a supervisão de holandeses brancos. Consequência, pesquisas similares à mídia de massa. O que não surpreende, né? Questões sociais nesse sentido. Discriminação, etnicismo são pouco estudadas. Tá? A propaganda, em especial nos Estados Unidos, sobre o que é definido como politicamente correto. Na academia, reflete muito mais uma reação da elite branca, dominante, contra mudanças culturais e a resistência. Vide o Floyd, né? George Floyd, enfim, vidas negras importam, tá? Que ainda revelam uma minoria que não tem acesso à fala, tá? Os padrões de acesso são muito restritos. Bom, quanto aos negócios, né?
poucos membros do grupo minoritário têm cargos gerenciais de liderança. É você observar presidentes de empresas que sejam negros, por exemplo, ou a aceitação de um presidente de uma empresa grande que seja homossexual declarado, sabe? Isso é sempre muito complicado, porque você tem sempre aquele porém, aquele mas, sabe? É como se a sexualidade inseparável de uma postura profissional, o que é absurdo via de regra. Bom, aí tem-se alguns exemplos, né, quando você pensa a indústria, quando você pensa a mídia inglesa, por exemplo, né? Um jornal que diz assim, caiam fora os parasitas, né, de Victor Chaplin. É uma blitz da imigração ilegal, né, foi lançada pelo governo, enfim. A notícia é do The Sun, que é um jornal, um importante jornal britânico, né? A Grã-Bretanha vem sendo inundada por uma maré de imigrantes legais, tão desesperados por emprego, que trabalharão por ninharia nos nossos restaurantes, cafés e boates. Enfim, tá? Os ilegais entram às escondidas, né? Enganando os funcionários, desaparecendo quando seus vistos de entrada expiram, falsificando, fugindo. Há sempre uma qualificação negativa. Tá? Sejam britânicos, diz Heard aos imigrantes. Uma advertência direta aos 750 mil muçulmanos será feita hoje pelo secretário Douglas Heard, né? Isso Dale Mill, 24 de fevereiro de 89, né? E o Dale Telegraph, isso é muito interessante também, tá? E no Brasil, sabe? Quando o ladrão é pobre, é, disse assim, a manchete sai dessa forma assim, ladrão rouba carro em oficina e quase leva mecânico junto. Veja vídeo. Isso é do G1, viu? Ladrões roubam 200 mil em joias e carro de empresárias na Grande Natal, né? No Rio Grande do Norte. G1 de novo. Ladrão rouba carro e morre em fuga após tiro e acidente em Fortaleza. Culpado até que se prova o contrário. Ponto. Quando o ladrão é rico. Jovens de classe média são detidos por roubar carros de luxo no Rio. G1. Adolescentes de classe média são detidos suspeitos de assalto na Paraíba. Jovem morador de Copacabana é preso por roubo de carros. Veja o vídeo. Ele é inocente até que se prove o contrário. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar, tá, para vocês. Eu espero que essa tenha sido uma leitura agradável e que nós possamos efetivamente discutir, sabe? Discutir sobre o discurso, o poder, que decorre desse discurso, fundamentalmente o acesso, sabe? Como que nós temos acesso, como que esse acesso acontece, tá? Porque via de regra isso não está muito claro. Com esse vídeo, eu espero que vocês assistam, que vocês façam as suas anotações e, sobretudo, que vocês comentem, tá? Comentem no próprio canal, tá? Sobre aquilo que vocês consideram mais relevante ou sobre apresentando seus pontos de vista, tá ok? Esse comentário é necessário. Muito obrigado, a gente se vê na sala de aula.